Um dia de jejum. O Clube da Boa Conduta fez uma reunião especial na manhã seguinte, antes da escola. Depois de várias sugestões, foi decidido que um dia de jejum seria uma punição apropriada. Não comeremos nada por um dia inteiro, disse Jerry. Estou curioso para saber como é jejuar. Esta será uma ótima oportunidade para descobrir. Que dia escolheremos? Perguntou Una, que achou aquela uma punição branda e estranhou o fato de Jerry e Fight não terem pensado em algo mais difícil. Segunda, disse Fight. Nós geralmente temos o jantar farto aos domingos. E nas segundas as refeições não são lá grande coisa. Mas esse é o propósito, exclamou Jerry. Não devemos escolher o dia mais fácil, e sim o mais difícil, que é o domingo. Como você mesma disse, nós costumamos ter carne assada em vez da mesma coisa fria. Não seria um castigo de verdade deixar de comer a mesma coisa. Vamos escolher o próximo domingo. É um dia propício, já que o papai trocará de lugar com o ministro em Lombrade para realizar o culto da manhã. Ele só voltará de noite. Se a tia Marta perguntar, diremos que estamos jejuando pelo bem das nossas almas, como está na Bíblia, o que ela não pode interferir. Creio que ela não fará nada. A tia Marta não interferiu. Ela meramente comentou, com a irritação costumeira: que loucura vocês estão aprontando agora, seus malandrinhos. E não tocou mais no assunto. O Sr. Meredith saiu de casa bem cedo, antes que os outros acordassem. Partiu sem tomar café da manhã, o que não era incomum. Ele sempre se esquecia e não havia ninguém para lembrá-lo de comer pela manhã. O desjejum da tia Marta não era uma refeição difícil de pular. Nem os malandrinhos famintos tiveram dificuldades em se abster do mingau encaroçado e do leite azulado, que foram alvo do escárnio de Mary. Na hora do almoço, contudo, a situação foi diferente. A essa altura, eles estavam com uma fome furiosa, e o cheiro delicioso de assado que impregnava a casa ministerial, embora a carne tivesse ficado mal passada, era quase irresistível. Desesperados, eles correram para o cemitério, onde o cheiro não os alcançaria. Una não conseguiu tirar os olhos da janela da sala de jantar, de onde o ministro de Lombrade podia ser visto almoçando placidamente. Se eu pudesse comer só um pedacinho, suspirou. Pare com isso, ordenou Jerry. Sei que é difícil, mas esse é o propósito do castigo. Eu poderia comer até uma figura de madeira, mas você está me ouvindo reclamar? Vamos pensar em outra coisa. Temos que ser superiores aos nossos estômagos. Na hora do jantar, eles já não sentiam mais as pontadas de fome que os torturaram ao longo do dia. Creio que estamos nos acostumando, disse Fight. Estou com uma sensação muito esquisita, mas não posso dizer que seja fome. Minha cabeça está engraçada, disse Una. Ela dá voltas e mais voltas. Mesmo assim,
Ela foi obedientemente à igreja com os outros. Se o Sr. Merit não tivesse tão compenetrado em seu ofício, teria notado os rostinhos esquálidos e os olhos fundos no banco da casa ministerial. Todavia não percebeu nada, e seu sermão foi mais longo do que o usual. Então, antes do último hino, Una desmaiou e caiu no chão, como se estivesse morta. A esposa do ancião Chloe foi a primeira a acudi-la. Ela tomou o corpinho delgado nos braços da pálida e aterrorizada Fight e a carregou para a sacristia. O Sr. Merit se esqueceu do hino e tudo mais e correu atrás delas. A congregação dispersou-se da melhor maneira que pôde. Ó, Sra. Chloe, a Fight. Ela morreu. Nós a matamos. O que aconteceu com a minha filha? Exigiu saber o pai. Ela só desmaiou, eu acho, disse a Sra. Chloe. Gilbert teve dificuldade para fazer Una voltar à consciência. Ela demorou um bom tempo para abrir os olhos. Em seguida, ele a levou para a casa ministerial. Fight foi atrás, chorando histericamente de alívio. Ela está com fome. Ela não comeu nada o dia inteiro. Nenhum de nós. Estamos todos jejuando. Jejuando, exclamou o Sr. Merit. Jejuando? Perguntou o doutor. Sim, como punição por termos cantado aquela música no cemitério, explicou Fight. Minha filha, vocês não precisam se castigar por causa disso, disse o Sr. Merit aflito. Eu já os repreendi, e vocês já se arrependeram. Estão todos perdoados. Sim, mas nós precisamos ser castigados, explicou Fight. É a regra do nosso clube da boa conduta. Se fizermos algo errado ou que possa prejudicar o papai na congregação, nós temos que nos punir. Estamos nos educando por conta própria, já que não tem mais ninguém para fazer isso. O Sr. Merit soltou um gemido. O doutor levantou-se com um ar aliviado. Essa criança simplesmente desmaiou por falta de comida. E tudo o que ela precisa é de uma boa refeição. Sra. Chloe, poderia fazer a gentileza de cuidar disso? E pelo que Fight contou, seria melhor que todos comessem alguma coisa ou teremos mais desmaios. Não deveríamos ter feito Una jejuar, disse Fight com remorso. Pensando bem, só Jerry e eu deveríamos ter sido punidos. Nós tivemos a ideia do concertos e nós somos mais velhos. Eu cantei como todo mundo, disse Una, com a vozinha fraca. Por isso também tive que ser punida. A Sra. Chloe voltou com um copo de leite. Fight, Jerry e Cal esgueiraram-se para a despensa. E John Merit foi para o escritório, onde ficou na escuridão por um bom tempo, sozinho com os pensamentos amargurados. Então, os filhos dele estavam se educando sozinhos, porque não tem mais ninguém para fazer isso. Lutando contra as perplexidades da vida, sem ninguém para guiá-los ou aconselhá-los. A frase inocente da filha ficou cravada na mente do pai, como arame farpado. Não havia ninguém para tomar conta deles, para confortar suas almas e cuidar de seus corpinhos. Como Una parecia frágil,
inconsciente no sofá da sacristia. Suas mãozinhas pareciam tão frágeis e seu rosto tão branco, como se pudesse ser tirada dele com um sopro. Sua doce e pequena filha, de quem Cecília implorara para que ele cuidasse com carinho especial. Desde a morte da esposa, ele não sentia tanto medo e agonia como sentiu ao ver a garotinha dele inconsciente. Ele precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Será que ele deveria pedir Elizabeth Kirk em casamento? Ela era uma boa mulher e seria gentil com os filhos. Ele talvez o fizesse, se não fosse seu amor por Rosemary West. Não, enquanto não o sufocasse, ele não conseguiria se casar com outra mulher. E ele não estava conseguindo sufocar seus sentimentos, por mais que tentasse. A senhorita West tinha ido à igreja naquela noite. Era a primeira vez desde que voltara de Kingsport. Ele teve um vislumbre do rosto dela no fundo da igreja lotada, quando estava terminando o sermão, o que fez com que seu coração desse um solavanco. Ele sentou-se enquanto o coro cantava o hino da coleta, com a cabeça baixa e pulso acelerado. Ele não havia desde a noite em que fizera o pedido. Ao levantar-se novamente, suas mãos estavam tremendo e seu rosto corado. Foi quando Una desmaiou, o que baniu todas aquelas coisas da mente momentaneamente. Agora, na escuridão e na solitude do escritório, elas haviam voltado às pressas. Rosemary West era a única mulher do mundo para ele. Era inútil pensar em casar-se com outra. E ele não teria a ousadia de cometer tamanho sacrilégio nem em nome dos filhos. Teria que carregar aquele fardo sozinho. Tinha que tentar ser um pai melhor, atencioso. Tinha que demonstrar aos filhos que eles não precisavam ter medo de procurá-lo, com todos os seus problemas. Então, John Meredith acendeu a lamparina e pegou um livro volumoso que estava deixando a teologia de cabeça para baixo. Ele iria ler só um capítulo, para colocar a mente no lugar. 5 minutos depois, era como se o mundo e todos os problemas não existissem mais. Uma história esquisita. Em uma tarde do começo de junho, o Vale do Arco-Íris parecia um lugar completamente fantástico para as crianças. Sentadas na clareira onde os sinos tocavam magicamente nas árvores enamoradas e a dama de branco balançava suas tranças verdes. O vento ria e assobiava ao redor deles, como um camarada leal e de bom coração. As samambaias jovens exalavam um perfume pungente. As cerejeiras silvestres espalhadas pelo vale, entre os pinheiros escuros, eram de um branco nebuloso. Os tordos cantavam nos bordos, atrás de Ingleside. Mais além, nas encostas de Glen, os pomares estavam em flor, doces e místicos e maravilhosos, velados pelo crepúsculo. Era primavera, e tudo que é jovem se alegra na primavera. Todo mundo estava feliz no Vale do Arco-Íris naquela tarde, até que Mary deixou todos de cabelo em pé,
com a história do fantasma de Henry Arne. Jane não estava ali. Agora, ele passava as tardes estudando para o exame de admissão no sótão de Ingleside. Jerry estava pescando trutas no lago. Alter lia poemas sobre o mar para os outros, que estavam mergulhados nas belezas e nos mistérios dos barcos. Em seguida, eles conversaram sobre o que queriam ser quando crescerem, para onde iriam viajar e as praias muito, muito distantes que conheceriam. Nan e Dee queriam ir para a Europa. Alter ansiava ver o Nilo murmurando por entre as areias do Egito e a grande esfinge. Fight opinou, um tanto desanimada, que ela provavelmente teria que ser uma missionária. A velha senhora Taylor havia dito isso. Pelo menos, ela conheceria a Índia e a China, aquelas terras misteriosas no Oriente. O coração de Cal pedia pelas selvas africanas. Una não disse nada. Achava que preferiria simplesmente ficar em casa. Não existia nenhum lugar mais bonito do que aquele. Seria horrível quando todos estivessem grandes e se espalhassem pelo mundo. Só de pensar nisso, Una se sentia solitária e com saudade de casa. Todos os outros continuavam viajando em seus sonhos, até que Mary chegou e acabou com toda a poesia e os desvaneios com um só golpe. "Estou esbaforida", exclamou. Desci correndo a colina, feito uma louca. Levei um baita susto na velha casa dos bailes. "O que assustou você?" perguntou Dee. "Não sei." Eu estava vasculhando por entre os lilazes do jardim, tentando ver se algum lírio do vale já tinha florescido. Estava um breu, e de repente ouvi um barulho de algo se mexendo do outro lado do jardim, perto dos arbustos de cerejeira. Era alguma coisa branca. Não fiquei ali para saber o que era. Então pulei o muro de pedra o mais rápido que pude. Tenho certeza de que era o fantasma de Henry Arne. "Quem foi Henry?" perguntou Dee. "E por que ele é um fantasma?" perguntou Nan. "Ora, nunca ouviram a história? Vocês cresceram aqui em Glen. Bem, esperem um pouco até eu recobrar o fôlego." Alter sentiu um arrepio delicioso. Ele adorava histórias de fantasmas. O mistério, o clímax dramático e o desconhecido lhe proporcionavam um prazer imenso e assustador. Ele deixou o livro de lado e inclinou-se para a frente, apoiando-se sobre os cotovelos para prestar atenção e fixando os olhos arregalados e luminosos no rosto de Mary. A menina desejou que ele não a olhasse daquele jeito, pois sentia que poderia contar melhor a história de fantasma se ele não olhasse para ela, e poderia incluir vários adornos e inventar alguns detalhes artísticos para aumentar o terror. Naquelas condições, era obrigada a ater-se à verdade nua e crua, ou à verdade que haviam lhe contado. "Bem", começou ela, "vocês sabem que o velho Tom Bailey e a esposa moravam naquela casa há 30 anos. Dizem que era um grande de patife e que a esposa também não era grande coisa. Não tinham filhos,
Mas a irmã do velho Tom morreu e deixou um garotinho para que eles cuidassem, o tal do Henry Arne. Ele tinha cerca de 12 anos quando veio para cá e era franzino e delicado. Diziam que Tom e a esposa o maltrataram desde o início. Batiam e o deixavam sem comer. O povo dizia que eles queriam que o menino morresse para ficarem com um pouco de dinheiro que a mãe deixara para ele. Henry não morreu logo de início, mas começou a ter ataques. Epilepsia era como chamavam. Chegou aos 18 com uma mente simplória. O tio costumava dar surras nele no jardim, porque ficava na parte de trás da casa, onde ninguém os podia ver. Só que as pessoas podiam ouvi-lo, e falam que era horrível escutá-lo implorando para que o tio não o matasse. Ninguém ousava interferir, porque o velho Tom era tão ruim que com certeza se envigaria. Em Arbor, ele botou fogo no celeiro de um homem que o ofendera. Por fim, Henry acabou falecendo, e os tios alegaram que foi por causa de um dos seus ataques. Porém, todo mundo comentava que Tom o matou por interesse. Pouco tempo depois, surgiram os boatos de que Henry havia voltado, que o velho jardim era assombrado. Era possível ouvi-lo à noite, chorando e gemendo. O velho Tom e a esposa foram embora dali. Partiram para o oeste e nunca mais voltaram. O lugar ganhou uma fama tão ruim que ninguém ousou comprá-lo ou alugá-lo. É por isso que ficou em ruínas. Isso foi há 30 anos. No entanto, o fantasma de Henry ainda o assombra. Vocês acreditam nisso? Perguntou Nan com desdém. Eu não. Bem, pessoas boas viram e o ouviram, retrucou Mary. Dizem que ele aparece, que se arrasta pelo chão e agarra suas pernas, e que grita e geme como fazia quando estava vivo. Pensei nisso assim que vi aquela coisa branca nos arbustos, e que, se ele me agarrasse daquele jeito, eu cairia morta bem ali. Por isso saí correndo. Talvez não fosse um fantasma, mas eu não queria correr nenhum risco. Provavelmente era o bezerro branco do velho senhor Simpson, Hildy. Ele pasta naquele jardim. Eu já vi. Pode ser. Eu é que não voltarei mais para casa pelo jardim dos bailes. Aí vem Jerry com um monte de trutas, e é a minha vez de cozinhá-las. Jen e Jerry dizem que sou a melhor cozinheira de Glen. E Cornélia disse que eu podia trazer esses biscoitos. Quase os derrubei quando vi o fantasma do Henry. Jerry deu risada ao ouvir a história do fantasma, que Mary repetiu enquanto fritava os peixes, fazendo alguns retoques aqui e ali, depois que Alter foi ajudar Fight a arrumar a mesa. Ela não causou nenhum impacto em Jerry, mas Fight, Una e Cal secretamente ficaram muito assustados, por mais que jamais fossem admitir. Não havia problema algum enquanto os outros estivessem com eles no vale. Porém, quando o banquete terminou e as sombras surgiram ao redor, eles estremeceram só de lembrar.
Jerry foi até Ingleside com os Bletches para conversar com Jen, e Mary foi para casa pelo mesmo caminho. Assim, Fight, Una e Cal tiveram que voltar para a casa ministerial sozinhos. Eles caminharam juntinhos e passaram bem longe do jardim dos bailes. As crianças não acreditavam que era assombrado, é claro. Todavia não iriam chegar perto para descobrir. O fantasma no muro de pedra. Por algum motivo, Fight, Una e Cal não conseguiram se livrar da impressão que a história de Henry causara em suas mentes. Eles nunca acreditaram em fantasmas. Conheciam muitas histórias. Mary já tinha contado algumas muito mais aterrorizantes do que aquela. Mas eram todos casos sobre pessoas, assombrações e lugares longínquos e desconhecidos. Depois da onda prazerosa de medo e emoção inicial, eles logo se esqueciam delas. Porém, aquela história os acompanhou até em casa. O velho jardim dos bailes ficava praticamente na porta da casa deles, quase no amado Vale do Arco-Íris. Por ali eles passavam constantemente. Por ali haviam colhido flores e cortado caminho quando queriam ir direto da vila para o vale. Agora, nunca mais. Depois daquela noite, eles não voltaram a se aproximar do jardim, nem sob ameaça de morte. Morte. O que era a morte comparada à possibilidade de cair nas garras do fantasma rastejante de Henry? Os três estavam sentados sob as árvores enamoradas em uma tarde agradável de junho, sentindo-se um pouco solitários. Ninguém tinha ido no vale naquele dia. Jane Blatt estava em Charlottetown para prestar os exames de admissão. Jerry e Walter Blatt foram velejar com o velho capitão Crawford. Nan, Dee, Hila e Shirley tinham ido ver Kennedy e Percy Ford, que vieram com os pais para uma visita rápida à Casa dos Sonhos. Nan chamou Fight para ir com eles, mas a menina recusou o convite. Ela jamais admitiria que sentia um pouco de inveja da esplêndida beleza e do glamour da cidade grande de Percy, de quem ouvira falar tanto. Não, ela não iria até lá para ser ofuscada por ninguém. Una e Fight liam seus livros de história enquanto Cal estudava insetos na beira do riacho. Estavam felizes até se darem conta de que anoitecia e que estavam perigosamente próximos do velho jardim dos bailes. Cal sentou-se perto das garotas. Os três desejaram ter ido embora mais cedo, apesar de ninguém ter dito nada. Nuvens enormes, aveludadas e púrpura surgiram a oeste e se espalharam sobre o vale. Não havia vento, e de repente tudo ficou estranhamente quieto. O pântano estava repleto de milhares de vagalumes. Com certeza, as fadas haviam sido convocadas para uma conferência em algum lugar. O Vale do Arco-Íris não era um lugar muito acolhedor naquele momento. Fight olhou com medo na direção do velho jardim dos bailes. Então, o sangue da menina congelou. Os olhos de Cal e os de Una
seguiram o olhar hipnotizado dela. Os calafrios subiram e desceram pelas costas deles. Debaixo do grande lariço, que havia ao lado do muro de pedras tombado e coberto de ervas daninhas do jardim dos bailes, havia alguma coisa branca. Algo branco e sem forma definida, sob o brilho lúgubre do poente. Os 3 Meretes ficaram ali, olhando paralisados. É o bezerro, sussurrou Una por fim. É grande demais para ser um bezerro, sussurrou Fight. Seus lábios estavam tão secos que ela mal conseguiu articular as palavras. De súbito, Cal anunciou: está vindo para cá. As meninas lançaram um último olhar agonizado. Sim, aquilo vinha na direção deles, sobre o dique de pedra. Como um bezerro não seria capaz. A razão desapareceu diante do pânico repentino e dominador, pois naquele momento o trio estava convencido de que era o fantasma de Henry. Cal saiu correndo como um raio. Com um grito simultâneo, as garotas o seguiram. Eles cruzaram a colina à estrada e entraram em casa como loucos. A tia Marta não estava mais costurando na cozinha. Os 3 então correram para o escritório, que estava escuro e vazio. Seguindo um impulso mútuo, deram meia volta e partiram para Ingleside, não pelo Vale do Arco-Íris. Nas asas do terror selvagem que sentiam, eles voaram colina abaixo e pela rua central de Glen, com Cal na liderança e Una na retaguarda. Ninguém tentou detê-los, mas todos que os viram se perguntaram que diabos as crianças da casa ministerial estavam aprontando agora. No portão de Ingleside, eles se depararam com Rosemary West, que fora devolver alguns livros. Ela viu a expressão de pavor e os olhos arregalados das crianças e percebeu que suas pobres almas estavam amedrontadas por causa de alguma coisa. Ela colocou um braço sobre os ombros de Cal e o outro sobre os de Fight. Una a abraçou desesperada. Meus queridos, o que aconteceu? O que assustou vocês? O fantasma de Henry Arne, respondeu Cal, entre os dentes que batiam. O fantasma de Henry Arne? Exclamou a senhorita West, que nunca tinha ouvido a história. Sim, soluçou Fight histérica. Está lá, no dique de pedra dos bailes. Nós o vimos e ele nos perseguiu. Rosemary levou as 3 criaturinhas perturbadas até a varanda de Ingleside. Gilbert e Anne também tinham ido à casa dos sonhos. Susan abriu a porta, séria, prática e vivinha da Silva. Que tumulto todo é esse? Arquejando, as crianças repetiram o conto de terror, enquanto Rosemary os mantinha abraçados, acalmando-os sem precisar de palavras. Provavelmente era uma coruja, disse Susan impassível. Uma coruja. Depois desse comentário, os filhos do ministro nunca mais tiveram uma boa impressão da inteligência de Susan. Era maior de que 1 milhão de corujas, disse Cal soluçando. Como Cal ficou envergonhado daqueles soluços,
alguns dias depois, e estava rastejando do jeito que Mary disse, arrastando-se pelo muro de pedra para nos pegar. Por acaso corujas rastejam? Rosemary olhou para Susan. Eles devem ter visto algo para ficarem tão assustados, disse. Vou verificar, disse Susan friamente. Acalmem-se, crianças. O que quer que tenham visto não era um fantasma. Quanto ao pobre Henry, tenho certeza de que ele ficou contente em poder descansar em paz quando chegou à tumba. Não há por que temer que ele volte. Escrevam o que estou dizendo. Agora, se puder ajudá-los a pensar com clareza, senhorita West, vou descobrir a verdade por trás disso. Susan partiu em direção ao Vale do Arco-Íris, agarrando com valentia um forcado que encontrou encostado na cerca onde o doutor havia trabalhado em seu modesto campo de feno. Um forcado talvez não fosse útil contra uma assombração, mas era uma arma reconfortante. Não havia nada de relevante no Vale do Arco-Íris quando Susan chegou lá. Nenhum visitante branco parecia espreitar pelas sombras do velho e abandonado Jardim dos Bailes. Susan caminhou corajosamente por ele e bateu com o forcado na porta da pequena cabana onde a senhora Simpson vivia com as duas filhas. Em Ingleside, Rosemary tinha conseguido acalmar as crianças. Ainda estavam um tanto assustadas por causa do choque, mas começavam a suspeitar de que haviam feito papel de bobos. A suspeita transformou-se em certeza quando Susan finalmente retornou. Descobri o que era o fantasma de vocês, disse com um sorriso sardônico, ao sentar-se no balanço da varanda e abanar-se. A velha senhorita Simpson colocou um par de lençóis de algodão para branquear por uma semana no Jardim dos Bailes. Ela os estendeu sobre o dique, debaixo do lariço, porque a grama ali é curta e limpa. Nesta tarde, ela foi buscá-lo. Como estava com o tricô nas mãos, ela colocou os lençóis sobre os ombros para carregá-los. Só que uma das agulhas caiu e se perdeu. Aliás, ela ainda não a encontrou. Ela então ficou de joelhos e começou a procurar. Foi aí que ela ouviu uma gritaria vinda do vale e viu 3 crianças passar correndo, descendo a colina. Ela achou que algum deles tinha sido picado por alguma coisa. A coitada levou um susto tão grande que não conseguiu se mover nem falar e continuou agachada até que eles foram embora. Em seguida, ela cambaleou até em casa e vem sendo tratada com estimulantes desde o ocorrido. Está com um coração tão fraco que disse que não vai se recuperar tão cedo do susto. Os Merediths permaneceram sentados e coraram, sentindo tamanha vergonha que nem simpatia e a compreensão de Rosemary podiam aplacar. Eles foram embora de Ingleside e quando se encontraram com Jerry no portão da casa ministerial, confessaram com arrependimento o que haviam feito. Uma reunião do Clube da Boa Conduta foi agendada para a manhã seguinte. A senhorita West não foi um amor conosco hoje, sussurrou Fight na hora de dormir.
Sim, admitiu Una. É uma pena que as pessoas mudem tanto ao se tornarem madrastas. Não creio que isso seja verdade, disse Fight com lealdade. Cal cumpre penitência. Não entendo por que deveríamos ser punidos, disse Fight emburrada. Não fizemos nada de errado. Não ficamos assustados de caso pensado. E isso não vai prejudicar o papai. Vocês foram covardes, disse Jerry com um desprezo judicioso. E se renderam à covardia. É por isso que deveriam ser punidos. Todos vão rir de vocês, o que será uma desgraça para a família. Se soubesse como foi horrível, disse Fight estremecendo. Saberia que já fomos castigados o bastante. Não gostaria de passar por isso de novo, por nada no mundo. Você também teria corrido se estivesse lá, murmurou Cal. De uma mulher com um lençol de algodão, zombou Jerry. Não se parecia nem um pouco com uma velha, exclamou Fight. Era uma coisa grande e branca que se rastejava na grama do jeito que Mary disse. Pode rir, Jerry. Aposto que você teria ficado paralisado se estivesse lá. E como seremos castigados? Não me parece justo. Mas diga-nos o que precisamos fazer. Ao meu ver, começou Jerry franzindo a testa. Cal é o mais culpado. Ele foi o primeiro a sair correndo, pelo que entendi. Além disso, por ser um garoto, ele deveria ter ficado para defender vocês, de qualquer perigo que fosse. Você sabe muito bem disso, não sabe, Cal? Suponho que sim, resmungou envergonhado. Muito bem. A sua punição será ficar sentado no túmulo do Sr. Pollock sozinho, até a meia-noite. Cal estremeceu. O cemitério não ficava muito longe do Jardim dos Bailes. Seria uma provação dura. Porém, Cal estava ansioso para apagar aquela vergonha e provar que não era um covarde. Tudo bem, disse com firmeza. Mas como vou saber que é meia-noite? As janelas do escritório estão abertas. Você ouvirá o badalar do relógio. Fique atento para não sair do cemitério enquanto não ouvir a última badalada. Já vocês, garotas, ficarão sem geleia no jantar por uma semana. Fight e Una ficaram atônitas. A agonia comparativamente curta do Cal parecia mais leve do que aquele castigo longuíssimo. Uma semana de pão murcho sem a salvação da geleia. Entretanto, não era permitido fugir da punição. As garotas aceitaram-na com toda a filosofia de que foram capazes. Todos foram para a cama naquela noite às 9, com exceção do Cal, que já estava de vigília no cemitério. Una escapuliu e foi até lá para lhe dar boa noite, com um coraçãozinho cheio de pena. Ah, Cal, não está com medo? Sussurrou ela. Nem um pouco, respondeu ele com altivez. Não vou conseguir pregar os olhos até a meia-noite. Se você se sentir sozinho, basta olhar para a nossa janela e lembrar-se de que estou lá dentro, pensando em você. Isso lhe fará companhia, não é mesmo? Eu ficarei bem,
Não se preocupe comigo, disse Cal. Apesar das palavras valentes, ele se sentiu um menino muito sozinho quando as luzes da casa se apagaram. Ele esperava que o pai fosse estar no escritório, como de costume. Ele não se sentiria tão só. Contudo, naquela noite, o Sr. Merit foi chamado para visitar um homem no leito de morte, na Vila dos Pescadores. Talvez voltasse somente depois da meia-noite. Cal teria que suportar aquele fardo sozinho. Um morador de Glen passou com uma lamparina. As sombras misteriosas lançadas pela luz da lamparina percorreram o cemitério como uma dança de demônios e bruxas. Depois que se foram, a escuridão voltou. Uma por uma, as luzes da casa ministerial se apagaram. Era uma noite muito curta, repleta de nuvens, e um vento frio soprava do leste a despeito do calendário. Era possível ver o brilho débil das luzes de Charlottetown no horizonte. O vento gemia e sussurrava por entre os pinheiros. O monumento alto do Sr. Alec Davis resplandecia em sua brancura no escuro. O salgueiro ao lado dele estendia sinistramente seus braços longos e retorcidos. Às vezes, os movimentos dos ramos davam a impressão de que o monumento também se mexia. Cal sentou sobre as pernas e encolheu-se sobre o túmulo. Não era muito agradável deixá-las penduradas na beira da pedra. Imagine, só imagine, se mãos esqueléticas deslizassem para fora do túmulo do Sr. Pollock e agarrassem os tornozelos dele. Foi uma das divertidas especulações de Mary certa vez, quando estavam todos sentados ali. A ideia voltou para assombrá-lo. Ele não acreditava nessas coisas, nem acreditava realmente no fantasma de Henry. Já o Sr. Pollock estava morto há 60 anos, de maneira que era improvável que se preocupasse com quem se senta sobre o túmulo dele. No entanto, havia algo de muito estranho em estar acordado quando o resto do mundo estava dormindo. Sozinho, com nada além da frágil personalidade para se defender dos seres poderosos e das forças da escuridão. Cal tinha somente 10 anos. Estava cercado pelos mortos e desejou, como desejou, que o relógio batesse 12 vezes. A meia-noite nunca chegaria. A tia Marta, de certo, havia se esquecido de dar corda nele. Então soaram 11 horas. 11 horas. Ele precisava ficar mais 1 hora naquele lugar pavoroso. Se ao menos houvesse algumas estrelas amigas para observar. A escuridão era tão espessa que parecia tocar seu rosto. Havia sons como o de passos furtivos por todo o cemitério. Cal estremeceu, em parte pela sensação de medo, em parte pelo frio verdadeiro. Então uma garoa gelada e penetrante começou a cair. A blusinha fina de algodão do menino e a camisa logo ficaram molhadas. O frio chegava até os ossos. O desconforto físico o fez esquecer os terrores mentais. Ele precisava ficar ali até às 12,
por causa do castigo e pela própria honra. Nada havia sido dito sobre a chuva, mas isso não fazia diferença. Quando o relógio do escritório finalmente soou às 12, uma figura ensopada desceu do túmulo do Sr. Pollock. Entrou na casa ministerial e subiu as escadas. Cal batia os dentes e achou que nunca mais se sentiria quente de novo. Na manhã seguinte, ele estava bastante quente. Jerry deu uma olhada no rosto preocupantemente vermelho do irmão e foi correndo chamar o pai. O Sr. Merritt veio depressa. Estava pálido depois da longa noite de vigília e chegara em casa ao amanhecer. Preocupado, inclinou-se sobre o rapazinho. Cal está doente? Aquele túmulo ali está se movendo. Por favor, não deixe que se aproxime de mim. O Sr. Merritt correu até o telefone. Em 10 minutos, o Dr. Blatt estava na casa ministerial. Meia hora depois, um telegrama foi enviado para a cidade solicitando uma enfermeira. E Glen inteira ficou sabendo que Cal estava com um caso grave de pneumonia e que o doutor fora visto balançando a cabeça. Gilbert balançou a cabeça mais de uma vez nos 15 dias que se seguiram, pois Cal desenvolveu uma pneumonia dupla. Houve uma noite em que o Sr. Merritt andou de um lado para o outro no escritório, enquanto Fight e Una choravam largadas no chão, e Jerry se recusava a sair do lado de fora do quarto de Cal, desesperado de remorso. O Dr. Blatt e a enfermeira não saíram do lado da cama, lutando bravamente contra a morte até o amanhecer da vitória. Cal melhorou e superou a crise em segurança. A notícia espalhou-se pelo telefone por todo o vilarejo expectante, e o povo descobriu o quanto amava o ministro e seus filhos. Não tive uma noite decente de sono desde que eu ouvi que o menino estava doente, contou a senhorita Cornélia para Anne. Mary chorou tanto que aqueles olhos canhestros dela pareciam mais 2 buracos queimados em um lençol. É verdade que Cal pegou pneumonia porque ficou até tarde no cemitério, naquela noite gelada, para ganhar uma aposta? Não, ele fez isso como castigo pela covardia naquela história do fantasma de Arne. Parece que eles têm um clube para se educarem e punem uns aos outros quando fazem algo errado. Jerry contou tudo ao Sr. Merritt. Aquelas pobres almas, disse a senhorita Cornélia. Cal melhorou rapidamente, pois a congregação levou à casa ministerial comida suficiente para abastecer um hospital. Norma foi todas as noites levar uma dúzia de ovos frescos e uma garrafa de creme de leite fresco. Às vezes ficava 1 hora debatendo a predestinação com o Sr. Merritt no escritório, e com maior frequência ele ia até a colina com vista para Glen. Quando Cal pôde ir novamente ao Vale do Arco-Íris, eles fizeram um banquete especial, e o doutor veio ajudá-los com os fogos de artifício. Mary também estava lá, mas não contou nenhuma história de fantasma. A senhorita Cornélia havia lhe passado um sermão do qual ela não se esqueceria com facilidade.
Duas pessoas teimosas. A caminho de casa, depois da aula de música em Ingleside, Rosemary West parou no riacho escondido no Vale do Arco-Íris. Ela não tinha ido lá durante o verão. O lugar adorável já não tinha mais encanto para ela. O espírito de seu amor da juventude não vinha mais ao encontro dela. E as lembranças de John Meredith eram muito dolorosas e pungentes. Mas por acaso ela olhou para trás e viu Norman pular o velho muro de pedra do Jardim dos Bletes, com a vivacidade de um rapaz, e suspeitou que ele estivesse subindo a colina. Se ele a alcançasse, eles teriam que caminhar juntos até em casa, e ela não queria fazer isso. Assim, Rosemary esgueirou-se por entre os bordos à margem do riacho e torceu para que ele não a tivesse visto. Entretanto, Norman a vira. Na verdade, ele estava atrás dela. Há algum tempo ele queria ter uma conversa com Rosemary. Contudo, ela sempre parecia evitá-lo e nunca simpatizara com ele, pois sua personalidade explosiva, seu temperamento e seu humor barulhento sempre a repeliram. Ela já se perguntara inúmeras vezes como Ellen podia ter sentido atraída por ele. Norman Douglas estava perfeitamente ciente de que Rosemary não gostava dele e achava graça disso. Ele nunca se preocupava se as pessoas não gostavam, o que tampouco fazia com que ele sentisse o mesmo por elas, pois encarava isso como uma forma de elogio involuntário. Ele considerava Rosemary uma fina dama e pretendia ser um cunhado excelente. Contudo, antes de poder se tornar cunhado dela, eles precisavam ter uma conversa. Assim, ao vê-la sair de Ingleside, quando estava parado na porta de uma loja em Glen, ele imediatamente atravessou o vale para alcançá-la. Rosemary estava sentada, pensativa, no mesmo tronco em que John Meredith havia se sentado naquela tarde há quase um ano. O pequeno riacho resplandecia e gorgolejava sob as cortinas de samambaias. Feixes vermelho-rubi do entardecer entravam por entre os galhos arqueados. Um ramo alto e perfeito de ásteres crescia ao lado dela. Aquele pequeno recanto era tão mágico e acolhedor como as moradas das fadas e dríades nas florestas míticas. E Norman Douglas o invadiu, aniquilando instantaneamente seu charme. A personalidade dele parecia engolir o lugar. Não havia mais nada além daquele sujeito grande, complacente e de barba vermelha. Boa tarde, disse Rosemary friamente, levantando-se. Tarde, garota. Sente-se novamente. Quero conversar com você. Deus do céu, por que está me olhando desse jeito? Não vou devorar você. Já almocei hoje. Sente-se e seja civilizada. Posso ouvir muito bem daqui, disse Rosemary. Sei que pode, se usar os ouvidos. Só queria que ficasse à vontade. Você parece tão desconfortável parada aí. Bem,
eu vou me sentar. Norman o fez exatamente onde John Meredith havia se sentado. O contraste era tão absurdo que Rosemary achou que fosse ter um ataque de riso. Norman deixou o chapéu ao lado, colocou as mãos imensas e avermelhadas sobre os joelhos e voltou os olhos brilhantes para ela. Ora, garota, não fique tão tensa, disse, tentando deixá-la descontraída. Quando queria, ele podia ser muito divertido. Vamos bater um papo de maneira sensata e amigável. Preciso lhe pedir uma coisa. Ellen se recusa, de maneira que cabe a mim fazê-lo. Rosemary olhou para o riacho, que parecia ter encolhido. Maldição! Você poderia pelo menos tentar me ajudar, exclamou. O que você quer? Perguntou Rosemary com desdém. Você sabe tão bem quanto eu. Não me venha com esses ares trágicos. Não me admira que Ellen tenha receio de perguntar. Ouça, garota. Ellen e eu queremos nos casar. Fui claro. Você compreendeu? E Ellen diz que só poderemos se você a libertar de uma promessa tola que vocês fizeram. Vamos lá. Você nos dá o seu aval? Sim, respondeu Rosemary. Norman se levantou com um salto e segurou a mão hesitante dela. Que bom. Eu sabia que você cooperaria. Foi o que falei para Ellen. Eu sabia que iria levar só um minuto. Agora, vá para casa e diga à sua irmã que teremos um casamento daqui a 15 dias e que você virá morar conosco. Não se preocupe, não iremos abandoná-la no topo daquela colina como um corvo solitário. Sei que você me odeia, mas será divertido morar com alguém que me odeia. A vida ganhará mais tempero. Ellen me deixará de cabeça quente e você me tratará com frieza. Não terei um momento de tédio sequer. Rosemary não se dignou a avisar que nada a convenceria a morar na casa dele. Ela deixou que Norman voltasse para Glen exalando felicidade e complacência e subiu lentamente a colina. Ela sabia que aquilo estava fadado a acontecer desde que voltara de Kingsport e descobrira que Norman Douglas havia se tornado um visitante frequente. O nome dele não foi mencionado entre as irmãs, o que era muito significativo. Não era da natureza de Rosemary guardar rancor. Do contrário, teria se sentido muito amargurada. Ela era distante e polida com Norman e tratava a irmã como sempre fizera. No entanto, Ellen não encontrou muito apoio para o seu segundo namoro. Ellen estava no jardim, na companhia do São Jorge, quando Rosemary chegou. As duas irmãs se encontraram no canteiro de dálias. O São Jorge sentou-se na trilha do cascalho entre elas e colocou o lustroso rabo preto ao redor das patas brancas com toda a indiferença de um gato bem alimentado, bem criado e bem tratado. Já viu dálias como essas? Contemplou Ellen com orgulho. São as mais lindas que já tivemos. Rosemary nunca se importou com as dálias. A presença delas no jardim era fruto de uma concessão aos gostos da irmã.
Ela reparou em uma imensa sara pintada de carmesim e amarelo, que se destacava das outras. Aquela dália, disse apontando. É exatamente como Norman Douglas. Poderia muito bem ser irmã gêmea dele. O rosto taciturno de Ellen corou. Ela admirava a flor em questão e sabia que Rosemary não, e que aquele não fora um elogio. Todavia não ousou ressentir-se do comentário. Ultimamente, a pobre Ellen não ousava ressentir-se de nada. Foi a primeira vez que Rosemary atreveu-se a tocar no nome de Norman na frente dela e sentiu que aquilo era um prenúncio. Encontrei Norman Douglas por acaso no vale, disse Rosemary, encarando a irmã. Ele me disse que vocês querem se casar e pediu a minha permissão. É mesmo? E o que você disse? Perguntou Ellen, tentando agir com a naturalidade e falhando completamente. Ela não conseguia encarar os olhos da irmã. Desviou o olhar para as costas pretas e macias do São Jorge, sentindo um imenso pavor. Rosemary não disse se tinha dado sua permissão ou não. Se tivesse, Ellen ficaria tão envergonhada e tão arrependida que acabaria sendo uma noiva muito infeliz. E se não tivesse, bem, Ellen já havia aprendido a viver sem Norman uma vez, mas tinha esquecido a lição e sentia que jamais voltaria a aprendê-la. Disse que, da minha parte, vocês têm total liberdade para se casar quando quiserem, disse Rosemary. Obrigada, disse Ellen, ainda olhando para São Jorge. O semblante de Rosemary suavizou-se. Espero que seja muito feliz, Ellen, disse gentilmente. Oh, Rosemary. Ellen ergueu o olhar angustiado. Estou tão envergonhada. Não mereço. Não depois do que disse. Não precisamos falar disso, apressou-se Rosemary em dizer de maneira decidida. Mas agora você também está livre e não é tarde demais. John Meredith, Ellen West. Rosemary tinha um gênio forte por baixo de toda a doçura, que agora incendiava seus olhos azuis. Você perdeu completamente o juízo. Acha mesmo que vou procurar John e dizer toda arrependida: por favor, senhor. Eu mudei de ideia e espero que o senhor não tenha mudado a sua. É o que espera que eu faça? Não é isso que eu espero, mas com um pouco de encorajamento, talvez ele volte. Nunca. Ele me despreza e com toda razão. Basta, Ellen. Não guardo nenhum rancor. Case-se com quem quiser. Só não interfira na minha vida. Então venha morar comigo, disse Ellen. Não deixarei você aqui sozinha. Você realmente pensa que vou morar na casa de Norman Douglas? Por que não? Exclamou Ellen com enfado, apesar da sensação de humilhação. Rosemary começou a rir. Ellen, achei que tivesse senso de humor. Você consegue me imaginar morando lá? Não vejo por que não. A casa dele é grande o bastante. Você teria uma parte só para si mesma e ele não iria interferir. Ellen, isso está fora de questão. Não toque mais no assunto.
Se é assim, decidiu Ellen com frieza, não me casarei com ele, pois não a deixarei aqui sozinha. Que bobagem, Ellen. Não é bobagem, é a minha decisão. Seria um disparate você morar sozinha aqui, a quase 2 quilômetros da casa mais próxima. Se não for comigo, ficarei aqui com você e não discutiremos mais esse assunto. Então nem tente. Deixarei a discussão nas mãos de Norman, disse Rosemary. Eu conversarei com Norman. Sei como lidar com ele. Jamais conseguiria pedir para que quebrasse a sua promessa, mas tive que revelar o porquê de não poder me casar com ele. E Norman disse que se encarregaria disso. Não pude detê-lo. E não pense que você é a única pessoa no mundo que tem amor próprio. Nunca sonhei em me casar e deixar você aqui, sozinha. Logo descobrirá que a minha determinação pode ser tão grande quanto a sua. Rosemary virou-se e entrou em casa, dando de ombros. Ellen olhou para São Jorge, que não piscara nem movera um bigode sequer durante toda a discussão. São Jorge, este mundo seria um lugar tedioso sem os homens, eu admito. Mas estou tentada a desejar que não existissem. Veja todos os problemas que eles causaram bem aqui, virando nossas vidinhas felizes de cabeça para baixo. John Meredith os começou e Norman Douglas os terminou. E agora ambos tiveram que ir para o limbo. Norman é o único homem que conheço que concorda que aquele Kaiser da Alemanha é a criatura viva mais perigosa deste mundo. E não posso me casar com essa pessoa sensata porque a minha irmã é teimosa e eu sou ainda mais. Escreva o que estou dizendo, São Jorge. Bastaria que Rosemary erguesse o dedo mindinho para o ministro voltar. Só que ela não fará isso. Nunca fará. E eu não me atrevo a me meter. E não vou ficar amuada, Jorge, pois Rosemary não ficou. E por isso estou determinada a também não ficar. Norman vai surtar. Mas a verdade é que nós, velhos tolos, deveríamos parar de pensar em casamento. Ora, o desespero é um homem livre e a esperança é um escravo. Enfim, vamos entrar e eu irei consolá-lo com um pires de creme de leite. Pelo menos uma criatura nesta colina ficará feliz. Cal, abre parênteses, não, fecha parênteses, leva umas palmadas. Acho que preciso contar uma coisa para vocês, disse Mary. Fight, Una e ela caminhavam de braços dados pela vila depois de terem se encontrado na loja do Sr. Flagg. Una e Fight trocaram olhares que diziam: aí vem algo desagradável. Quando Mary Vance dizia que precisava lhes contar alguma coisa, raramente escutá-la era uma tarefa prazerosa. Com frequência, as duas se perguntavam por que ainda gostavam dela. Afinal, gostava de Mary, apesar de tudo. Na maior parte do tempo, ela era uma companhia estimulante e afável. Se ao menos não achasse que era seu dever contar todas as coisas para elas. Sabiam que Rosemary West não quer se casar com seu pai
Porque acha que vocês são selvagens? Ela tem medo de não conseguir educar vocês direito, e então o rejeitou. Secretamente, o coração de Una vibrou de alegria. Ela ficou muito feliz em ouvir que a senhora West não iria se casar com o pai dela. Fight, entretanto, ficou desapontada. Como você sabe? Perguntou ela. Está todo mundo comentando. Ouvi a senhora Elliot conversar com a esposa do doutor. Elas acharam que eu estava longe demais para ouvir, mas tenho ouvidos como os de um gato. Segundo a senhora Elliot, não há dúvida de que Rosemary está com medo por causa da reputação de vocês. O seu pai não sobe mais a colina, nem Norman Douglas. Dizem que Ellen o rejeitou para lhe dar o troco, por tê-la abandonado muito tempo atrás. Só que Norman declarou que ainda vai conquistá-la. E acho que vocês deveriam saber que arruinaram o casamento do seu pai. E penso também que é uma pena, porque cedo ou tarde ele se casará com outra pessoa. E Rosemary West seria a melhor opção. Você me falou que todas as madrastas são cruéis e malvadas, disse Una. Bem, disse Mary confusa. Elas costumam ser muito bravas, pelo que sei. Mas Rosemary West não conseguiria ser muito malvada com ninguém. Pois eu digo, se o seu pai acabar se casando com Emmeline Drill, vocês desejarão ter se comportado melhor e não ter afugentado a senhorita West. Nenhuma mulher decente se casaria com seu pai por causa da reputação de vocês. E isso é horrível. Eu sei que metade das fofocas sobre vocês não são verdadeiras. Porém, criaram má fama. Estão dizendo que foram Jerry e Cal que jogaram pedras pela janela da senhora Stimson, quando na verdade foram os filhos dos Boyds. Mas eu receio que foi Cal que colocou uma enguia na charrete da velha senhora Carr. Por mais que eu tenha dito que não acreditaria nisso, até ter provas melhores do que a palavra da velha Kitty Alec. Eu disse isso na cara da senhora Elliot. O que Cal fez? Exclamou Fight. Dizem que, vejam bem, estou só contando o que as pessoas estão comentando. Então não me culpem. Que Cal e um bando de garotos estavam pescando enguias na ponte na semana passada. A senhora Carr passou naquela charrete, caindo aos pedaços com a parte de trás aberta. E Cal simplesmente se levantou e jogou uma enguia lá dentro. Quando a pobrezinha subiu a colina, perto de Ingleside, a enguia surgiu se arrastando no meio dos pés dela. A coitada achou que fosse uma cobra. Deu um grito horroroso e saltou da charrete por cima das rodas. O cavalo se assustou e saiu em disparada. Todavia, acabou voltando para casa sem causar nenhum prejuízo. Contudo, a senhora Carr machucou feio as pernas e tem tido crises nervosas toda vez que se lembra da enguia. Foi uma maldade fazer isso com a pobre velha. Ela é uma boa pessoa, ainda que excêntrica. Fight e Una se entreolharam novamente. Aquele era um caso para o clube da boa conduta. Elas não iriam discuti-lo com Mary. Aí vem seu pai, disse Mary conforme o Sr. Meredith
passava por elas, sem ter a menor ideia de que estamos aqui. Bem, agora isso não me incomoda mais, diferentemente de algumas pessoas. O Sr. Merit não as notou. No entanto, sua cabeça não estava perdida em devaneios como de costume. Ele caminhava em direção à colina, aflito e perturbado. A senhora Alec Davis havia acabado de lhe contar a história de Cal e da enguia, muito indignada. A velha senhora K era prima de terceiro grau dela. O Sr. Merit ficou mais do que indignado. Estava magoado e chocado. E não imaginava que Cal pudesse fazer uma coisa dessas. O menino aprontava poucas e boas por falta de atenção e descuido. Mas aquilo era diferente. Era maldoso. Ele chegou em casa e encontrou Cal no gramado, estudando pacientemente os hábitos de uma colônia de vespas. O Sr. Merit o chamou no escritório e o confrontou com uma expressão severa que nenhuma de seus outros filhos conhecia e perguntou se a história era verdadeira. Sim, disse Cal, corando. Porém, ele continuou olhando nos olhos do pai com bravura. O Sr. Merit soltou um gemido, pois esperava que houvesse pelo menos algum exagero na história. Conte-me tudo, disse. Os garotos estavam pescando enguias na ponte, disse Cal. Link Drill pescou uma monstruosa, quero dizer, uma imensa, a maior que já vi. Ele a pegou logo no começo e ela ficou guardada na cesta por um bom tempo, imóvel. Achei que estava morta, juro. Foi quando a velha senhora K passou pela ponte nos chamando de vagabundos e nos mandando ir para casa. A gente não falou nada para ela, papai. Juro. Então, quando ela passou de volta, depois de ter ido até a loja, os garotos me desafiaram a jogar na charrete a enguia que o Link pegou. Eu pensei que estava morta, que não faria nenhum mal, e por isso a arremessei. Só que a enguia voltou à vida no meio da colina. Nós ouvimos um grito e a vimos pular da charrete. E eu sinto muitíssimo. Foi isso, pai. Não era tão terrível quando o Sr. Merit temia. Todavia, bastante ruim. Preciso castigar você, disse com pesar. Sim, eu sei. Terei que lhe dar umas boas palmadas. Cal se encolheu. Ele nunca tinha apanhado de pai, mas ao perceber como ele se sentia mal, disse alegremente: Tudo bem, papai. O Sr. Merit interpretou errado a animação do garoto e o considerou insensível. Mandou que voltasse ao escritório depois do almoço. E assim que o menino saiu, ele se jogou na cadeira e soltou outro gemido, pois temia a chegada da tarde mais que Cal. O coitado do ministro nem sabia com que bateria no filho, o que era usado para bater nos meninos. Varas, bastões, não seria muito brutal. Um graveto comprido, e ele, John Merit, teria que ir ao bosque arranjar um. Era uma ideia abominável. Foi quando uma cena surgiu na sua mente. Viu o rosto encarquilhado da senhora K ao deparar-se com a enguia
e a viu voar por cima das rodas da charrete, como uma bruxa. Antes que pudesse se conter, o ministro gargalhou. Em seguida, ficou bravo consigo mesmo e ainda mais bravo com o filho. Ele ia imediatamente buscar um pedaço de madeira, e não seria um mero graveto. No cemitério, Cal estava contando o ocorrido para Fait e Una, que tinham acabado de chegar em casa. Estavam horrorizadas com a ideia de o irmão apanhar do pai, que nunca havia feito algo parecido. Porém, elas concordaram que era justo. Você sabe que fez uma coisa horrível, suspirou Fait, e nunca admitiu para o clube. Eu esqueci, disse o garoto. Além disso, não achei que isso faria algum mal. Não sabia que ela iria machucar as pernas. Mas vou ser castigado, e isso irá equilibrar as coisas. Será que vai doer muito? Perguntou Una, segurando a mão do irmão. Não muito, eu acho, disse Cal com coragem. De qualquer forma, não vou chorar. Não importa o quanto doa. Isso faria o papai se sentir muito mal. Ele já está todo aflito. Quem dera eu pudesse dar uma boa surra em mim mesmo para poupá-lo. Depois do almoço, no qual Cal comeu pouco e o Sr. Meredith nada, ambos foram em silêncio para o escritório. A vara estava sobre a mesa. O Sr. Meredith demorou para encontrar alguma que o agradasse. Ele cortou uma, mas achou que era muito fina. Cal havia feito algo realmente indefensível. Em seguida, outra, que era muito grossa. Afinal, Cal pensara que a enguia estava morta. A terceira o agradou. Porém, ao pegá-la sobre a mesa, ele a achou muito grossa e pesada. Mais parecia um bastão do que uma vara. Estenda a mão, disse para o filho. Cal olhou para cima e, sem hesitar, esticou o braço e abriu a mão. Só que ele ainda era uma criança e não conseguiu evitar que um pouco de medo transparecesse no olhar. O Sr. Meredith olhou no fundo daqueles olhos, iguais ao de Cecília, e neles havia a mesma apreensão que ele tinha visto no olhar da esposa, certa vez em que ela precisou lhe contar algo que estava com medo de dizer. Ali estavam os olhos dela, no rostinho branco do filho, seu rapazinho, que 6 semanas atrás, durante noite interminável e terrível, ele pensou que iria perder. John Meredith largou a vara. Saia daqui, disse. Não posso bater em você. Cal correu para o cemitério. A expressão no rosto do pai foi pior do que qualquer surra. Já acabou? Perguntou Fait. Una e ela estavam sentadas sobre o túmulo dos Pollocks, de mãos dadas e com os dentes cerrados. Ele não me bateu, disse o garoto com um soluço. E quem dera tivesse, pois ele está lá dentro, sentindo-se muito mal. Una foi para casa. O coração dela ansiava por confortar o pai. Tão silenciosa como um ratinho cinza, ela abriu a porta do escritório e esgueirou-se para dentro.
A sala estava escura com o fim da tarde. Ele estava de costas para ela, com a cabeça entre as mãos. Murmurava para si mesmo palavras entrecortadas, angustiadas, mas Una ouviu. Ela ouviu e entendeu com a súbita compreensão que crianças sensíveis e órfãs de mães têm. Da mesma forma que entrou, ela saiu de mansinho e fechou a porta. John Meredith continuou desabafando sua dor em sua solitude aparentemente imperturbada. Una visita a colina. Una subiu as escadas. Cal e Fight já estavam a caminho do Vale do Arco-Íris, sob os primeiros raios de luar, depois de ouvirem o som mágico do berimbau de boca de Jerry e adivinharem que os Bletes já estavam lá, prontos para se divertir. Una não estava com vontade de ir para lá, então foi para o quarto, onde se sentou na cama e chorou um pouquinho. Ela não queria que ninguém tomasse o lugar de sua querida mãe. Não queria uma madrasta que a odiasse e fizesse o pai odiá-la. Só que ele estava tão infeliz, e se havia algo ao seu alcance para deixá-lo contente, ela deveria fazê-lo. Só havia uma coisa que ela percebeu no instante em que deixou o escritório, por mais difícil que fosse. Depois de debulhar em lágrimas, Una secou os olhos e foi para o quarto de hóspedes. Estava escuro e úmido, pois a persiana não era erguida e a janela não era aberta há muito tempo. A tia Marta não era fã de ar fresco, mas como ninguém se dava ao trabalho de fechar as portas naquela casa, isso não tinha importância, salvo quando algum ministro azarado vinha passar a noite e era obrigado a respirar na atmosfera daquele cômodo. No closet do quarto de hóspedes havia um vestido cinza de seda pendurado. Una entrou, fechou a porta, ajoelhou-se e pressionou o rosto contra as dobras macias do tecido. Era o vestido de noiva da mãe, que ainda tinha um leve resquício de um perfume doce e suave, como um sentimento persistente. A menina sempre se sentia próxima da mãe ali, como se estivesse ajoelhada aos pés dela, com a cabeça sobre o colo materno. Ela ia ali em raras ocasiões, quando a vida ficava muito dura. Mamãe, sussurrou ela para o vestido de seda. Eu jamais a esquecerei e sempre amarei você mais do que tudo. Mas tenho que fazer isso porque o papai está muito infeliz. Sei que você não iria querer que ele ficasse assim. Serei muito obediente e tentarei amá-la, mesmo se ela for uma dessas madrastas de que Mary falou. Una deixou o altar secreto dotada de uma sutil força espiritual. Ela dormiu em paz naquela noite, com o rostinho adorável e sério, ainda manchado pelas lágrimas. Na tarde seguinte, ela colocou o melhor vestido e o melhor chapéu. Estavam bastante gastos. Todas as garotas de Glen haviam ganhado roupas novas no verão, menos Fight e Una. Mary tinha um vestido bordado de linho branco, com uma faixa escarlate e laço nos ombros.
Naquele dia, porém, ela não deu importância para as roupas surradas. Una só queria estar bem asseada. Ela lavou o rosto com muito esmero e escovou os dentes até que ficassem macios como cetim. Amarrou os cadarços com muito cuidado, após fazer 2 remendos no único par de meias boas que lhe restava. Ela gostaria de ter polido os sapatos, mas não encontrou a graxa. Por fim, ela saiu da casa ministerial, atravessou o vale, cruzou o bosque sussurrante e pegou a estrada que levava à casa da colina. Foi uma caminhada bem longa e Una estava cansada e encalorada quando chegou. Ela viu Rosemary West sentada debaixo de uma árvore e passou pelos canteiros de dálias ao dirigir-se até ela. Rosemary estava com um livro aberto no colo, mas olhava para o horizonte, para além do porto, com uma expressão de melancolia. Nos últimos tempos, a vida não estava sendo muito agradável na casa do topo da colina. Ellen não ficara amuada. Ela se transformara em pedra. Algumas coisas podiam ser sentidas e nunca expressadas em palavras. E o silêncio entre as 2 mulheres era insuportavelmente eloquente. Todas as coisas familiares que já tinham tornado a vida doce e prazerosa haviam se tornado amargas. Norman Douglas fazia visitas inesperadas periódicas para atormentar ou tentar convencer Ellen. Ele acabaria arrastando-a consigo algum dia, e Rosemary sentia que ficaria satisfeita quando isso acontecesse. A existência se tornaria horrivelmente solitária. Todavia não seria mais carregada de dinamite. Ela então foi despertada dos devaneios desagradáveis pelo toque íntimo de uma mãozinha em seu ombro. Querida, você veio até aqui nesse calor? Sim, respondeu Una. Vim aqui para... Era muito difícil dizer o que ela viera dizer. A voz dela fraquejou e os olhos se encheram de lágrimas. Una, o que aconteceu? Não tenha medo de me contar. Rosemary colocou o braço sobre os ombros magros da menina e a trouxe para mais perto. Seus olhos eram tão lindos e seu toque era tão gentil que Una encontrou a coragem de que precisava. Vim aqui para pedir que você se case com meu pai, arfou. Rosemary ficou em silêncio por um momento. Completamente aturdida, ela encarou Una. Não fique brava, por favor, querida senhorita West, implorou Una. Todo mundo está comentando que você não quer se casar com o papai porque somos muito levados. Ele está muito infeliz por causa disso. Por isso, vim aqui dizer que nunca causamos problemas de propósito. Se você se casar com o papai, tentaremos ser bonzinhos e fazer tudo o que mandar. Tenho certeza de que não terá nenhum problema conosco. Por favor, senhorita West. Rosemary pensou rapidamente. As fofocas haviam colocado aquela ideia equivocada na cabeça de Una. Ela teria que ser perfeitamente franca e sincera com a criança. Una, querida, não é por causa de vocês, pobres criaturinhas, que não posso me casar com seu pai. Isso nunca me ocorreu.
Vocês não são maus, e eu nunca achei que fossem, mas a questão é outra. Você não gosta do papai? Perguntou a menina, erguendo os olhos cheios de reprovação. Senhorita West, você não sabe que homem bom ele é. Apesar de toda a tristeza e perplexidade, Rosemary não pôde deixar de esboçar um sorriso. Não ria, senhorita West, disse Una com fervor. O papai está desolado. Acho que você está enganada, querida. Não estou. Tenho certeza. Senhorita West, o papai ia dar umas palmadas no Cal ontem, pois meu irmão foi travesso. Só que ele não conseguiu, porque não tem o costume de nos bater. Depois que Cal nos contou que ele estava se sentindo mal, eu entrei de fininho no escritório para ver se podia ajudá-lo. Ele gosta quando eu o consolo. Ele não me ouviu entrar, e eu acabei escutando o que ele estava dizendo. Posso lhe contar, senhorita West, se me deixar sussurrar em seu ouvido. Una sussurrou o segredo. O rosto de Rosemary ficou rubro. Então, John Meredith ainda nutria sentimentos por ela. Ele não havia mudado de ideia. E provavelmente eram sentimentos intensos, para dizer aquilo, mais intensos do que ela jamais imaginaria. Rosemary ficou calada por um momento, acariciando os cabelos da pequena menina. Você levaria uma carta minha para seu pai, Una? Você vai se casar com ele, senhorita West? Perguntou Una ansiosa. Talvez, se ele realmente desejar, respondeu, corando de novo. Que bom! Ela ergueu os olhos com os lábios tremendo. Senhorita West, você não vai jogar o papai contra nós. Não vai fazê-lo nos odiar, não é mesmo? Perguntou suplicante. Rosemary a encarou mais uma vez. Una, acha mesmo que eu faria isso? De onde tirou uma ideia absurda dessa? Mary Vance disse que todas as madrastas são assim, que todas odeiam os enteados e fazem os pais odiá-los. Disse que é inevitável, que o fato de serem madrastas se torna assim. Pobrezinha. E mesmo assim você veio aqui para pedir que eu me case com seu pai? Você é uma joia rara, uma heroína, como Ellen diria. Uma pessoa extraordinária. Agora, ouça-me com muita atenção. Mary é uma menininha tola, que não sabe de tudo e que está terrivelmente enganada a respeito de certas coisas. Eu jamais cogitaria jogar o seu pai contra vocês. Eu amaria vocês muitíssimo. Não quero substituir a mãe de vocês. Ela sempre terá o lugar em seus corações. Entretanto, não tenho a intenção alguma de ser uma madrasta. Quero ser sua amiga, uma conselheira e uma colega. Não acha que seria bom? Se você e seus irmãos me considerassem uma colega gentil e divertida, uma irmã mais velha, seria maravilhoso, exclamou Una arrebatada. Ela lançou os braços impossivelmente ao redor do pescoço de Rosemary. Estava tão contente que se sentia capaz de voar. Os outros, digo, Fight e os garotos,
Pensam a mesma coisa sobre as madrastas? Não. Fight nunca acreditou em Mary. E eu fui uma tremenda de uma boba em acreditar. Fight já adora você desde que o coitado do Adam foi comido. E Jerry e Cal vão ficar muito animados. Ah, senhorita West, quando vier morar conosco, você poderia me ensinar a cozinhar um pouquinho, a costurar e a fazer outras coisas? Não sei fazer nada, mas vou me esforçar e tentarei aprender depressa. Querida, vou ensiná-la e ajudá-la o quanto puder. Mas não conte isso para ninguém, tudo bem? Nem mesmo para Fight. Não até que o seu pai diga que pode. Gostaria de ficar comigo e tomar chá? Obrigada, mas eu acho que prefiro voltar e levar a carta para o papai. Hesitou Una. Assim ele ficará contente o quanto antes. Entendo, disse Rosemary. Ela entrou em casa, escreveu a carta e a trouxe para Una. Quando a daminha foi embora em disparada, saltitando de felicidade, Rosemary foi até a varanda de trás, onde Ellen descascava ervilhas. Ellen, Una Meredith acabou de vir aqui pedir que eu me case com o pai dela. Ellen ergueu o olhar e leu o semblante da irmã. E você vai? Muito provavelmente. Ellen continuou descascando ervilhas por alguns minutos. Então, ela subitamente levou as mãos ao rosto. Havia lágrimas em seus olhos negros. Eu espero que seja muito feliz, disse Ellen entre um soluço e uma risada. Na casa ministerial, a radiante e triunfante Una entrou com toda a bravura no escritório do pai e colocou a carta sobre a mesa. O rosto pálido dele ruboreceu ao notar a letra clara e elegante que conhecia tão bem. John Meredith abriu a carta. Era bem curta, mas ele sentiu que rejuvenesceu 20 anos ao lê-la. Rosemary perguntava se ele poderia encontrá-la ao entardecer no riacho do Vale do Arco-Íris. Que venha o flautista. Então, disse a senhorita Cornélia, o casamento duplo vai ser em meados deste mês. Era uma noite gelada do início de setembro, e Anne havia colocado, na lareira que estava sempre posta, fogo na madeira trazida pelo mar. A senhorita Cornélia e ela se aqueciam diante das chamas mágicas. É formidável, especialmente pelo Sr. Meredith e Rosemary, disse Anne. Estou feliz como se fosse o meu próprio casamento. Senti-me como uma noiva novamente na noite passada, quando visitei Rosemary e vi o enxoval dela. Ouvi dizer que parece o de uma princesa, disse Susan de um canto escuro, onde mimava seu menininho moreno de sol. Também fui convidada para apreciá-lo e pretendo ir algum dia desses. Dizem que Rosemary usará um vestido branco de seda e um véu, e o que o de Ellen será um azul marinho. Concordo plenamente que é muito sensato da parte dela. Mas se algum dia eu for me casar, prefiro a cor branca e o véu, pois combina mais com uma noiva. A imagem de Susan de branco e de véu surgiu na mente de Anne e quase foi demasiada para ela.
Quanto ao Sr. Meredith, disse senhorita Cornélia, o noivado em si já foi suficiente para torná-lo outro homem. Ele não é mais tão sonhador e distraído. Acredite em mim. Fiquei muito aliviada ao descobrir que decidiu fechar a casa ministerial e mandar as crianças para a casa dos outros durante a lua de mel. Se os tivesse deixado sozinhos por um mês com a velha tia Marta, eu despertaria todas as manhãs esperando encontrar aquela casa em chamas. A tia Marta e Jerry virão para cá, disse Anne. Cal ficará com o ancião Chloe. Não sei para onde as meninas irão. Elas ficarão comigo, disse a senhorita Cornélia. Fiquei mais do que contente. Além disso, Mary não teria me dado paz enquanto eu não me propusesse. A sociedade assistencial fará uma faxina de cabo a rabo na casa antes que os noivos voltem. E Norman Douglas se prontificou a encher a despensa de vegetais. Norman está irreconhecível. Acredite em mim. Está extasiado porque vai se casar com Ellen, depois de esperar por ela a vida inteira. Se eu fosse Ellen, mas enfim, eu não sou. E ela está satisfeita. Eu também posso ficar. Muitos anos atrás, quando ainda era uma colegial, ela disse que não queria um cachorrinho manso como marido. Norma não tem nada de manso. Acredite em mim. O sol estava se pondo sobre o vale do arco-íris. O lago estava encoberto por um maravilhoso manto púrpura, dourado e carmesim. Uma leve névoa azulada descansava sobre a colina ao leste, sobre a qual uma lua imensa, alva e redonda, pairava como uma bolha argêntea. Todos estavam presentes na pequena clareira. Fight, Una, Jerry, Cal, Jen e Alter, Nan e Dee e Mary. Haviam feito uma celebração especial, pois aquela era a última noite de Jen no Vale do Arco-Íris. Na manhã seguinte, ele partiria para Charlottetown para estudar na Queen's. O círculo encantado se romperia. Apesar de toda a alegria durante a breve festividade, havia a sombra do pesar em cada um dos jovens e felizes corações. Vejam, há um imenso palácio dourado no ocaso, disse Alter. Reparem na torre reluzente e nos estandartes rubros que despontam dela. Talvez um conquistador esteja voltando da batalha e elas estejam hasteadas para honrá-lo. Oh, quem dera pudéssemos voltar os dias de outrora, exclamou Jane. Adoraria ser um soldado, um importante e triunfante general. Eu daria tudo para participar de uma grande batalha. Bem, Jane se tornaria um soldado e veria a maior batalha já travada no mundo. Mas isso pertencia ao futuro distante. Sua mãe, de quem ele era o primogênito, gostava de olhar para os filhos e agradecer a Deus que os dias de outrora que Jane admirava tanto haviam passado e que os jovens do Canadá nunca mais precisariam travar guerras pela cinza de seus pais e os templos de seus deuses. A sombra da Grande Guerra ainda não havia mostrado seus primeiros sinais. Os rapazes que viriam a lutar, e talvez a cair, nos campos da França e de Flandres, de Gallipoli e da Palestina, ainda eram alunos travessos
com o prospecto de uma vida justa pela frente. As moças, cujos corações seriam destroçados, ainda eram meninas cheias de esperanças e sonhos. Lentamente, o rubro e o dourado dos estandartes da cidade do ocaso se apagaram. E lentamente a figura do conquistador desapareceu. O crepúsculo tomou conta do vale, e o pequeno grupo ficou em silêncio. Alta estivera lendo mais uma vez seu adorado livro de mitos e lembrou-se de como havia imaginado o flautista de Hamelin, chegando no vale em um fim de tarde como aquele. Ele começou a falar liricamente, em parte porque queria emocionar os companheiros, em parte porque algo além dele parecia falar através de seus lábios. O flautista se aproxima. Está mais próximo do que naquele dia em que o avistei. Sua capa longa e escura esvoaça ao vento. Ele toca. Nós devemos segui-los. Jane, Cal, Jerry e eu, pelo mundo afora. Ouçam. Conseguem ouvir sua melodia selvagem? As garotas estremeceram. Você só está fingindo, protestou Mary. E eu gostaria que parasse. É como se você conseguisse torná-lo real. Detesto esse seu flautista. Jane começou a rir alegremente. Ele subiu em um monte de terra, alto e esplêndido, olhando para o horizonte com os olhos destemidos. Havia milhares como ele na terra dos bordos. Que venha o flautista e que seja bem-vindo, exclamou, acenando. Eu o seguirei ao redor do mundo.